Michel Mendes se jogou na piscina de terno e ficou boiando de bruços, completamente imóvel. Era um teste brutal. Ele queria descobrir se Júlia, a babá contratada há 2 meses, realmente tinha as habilidades de primeiros socorros que colocou no currículo. E mais importante, se ela ficaria para cuidar de Alice em uma emergência real ou fugiria abandonando a menina de 6 anos sozinha. Depois que a ex-esposa Marcela abandonou as duas, sem olhar para trás, Michel tinha pavor de confiar na pessoa errada novamente. Quando Júlia voltou e viu o patrão milionário desacordado na água, ela teve segundos para tomar uma decisão. O que a jovem de 24 anos fez naquele momento chocou Michel de uma forma que ele jamais imaginou. E a verdade por trás da reação dela era mais devastadora do que qualquer um poderia esperar. Antes de continuar, se inscreva no canal, deixe seu like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. A mansão em Alphaville acordou com o som suave da chuva batendo nas janelas panorâmicas. Júlia Santos estacionou seu velho Corsa na garagem lateral, pegou a mochila surrada e respirou fundo antes de entrar pela porta dos fundos. 2 meses trabalhando ali e ela ainda se sentia intimidada pela imensidão daquela casa que mais parecia um hotel 5 estrelas. O cheiro de café fresco vinha da cozinha gourmet. Júlia pendurou o casaco molhado e seguiu pelo corredor de mármore italiano, seus tênis baratos rangendo levemente no piso impecável. Ela encontrou Alice sentada sozinha à mesa de jantar, mexendo distraída em um prato de panquecas que nem havia tocado. A menina de 6 anos estava de pijama rosa, com os cabelos castanhos despenteados e os olhos verdes arregalados, fixos na cadeira vazia ao lado dela. A cadeira onde o pai deveria estar. "Bom dia, princesa", Júlia disse com a voz suave que sempre usava com Alice, sentando-se ao lado da menina. "Não gostou das panquecas da Dona Teresa?" Alice balançou a cabeça negativamente, os olhos enchendo-se de lágrimas. "Papai nem veio me dar bom dia hoje. Ele está sempre no escritório, sempre no telefone, sempre longe." Júlia sentiu o coração apertar. Desde que começara a trabalhar na mansão, havia testemunhado a distância crescente entre Michel e a filha. O empresário passava 18 horas por dia, trancado no home office, saía para reuniões antes do café da manhã e voltava quando Alice já estava dormindo. Era como se ele estivesse fugindo de alguma coisa. "Seu pai está passando por um momento difícil", Júlia explicou, afastando uma mecha de cabelo do rosto de Alice. "Cuidar de uma empresa grande é muito trabalhoso. Ele está assim desde que a mamãe foi embora", Alice sussurrou, a voz tremendo. "Faz 4 meses que ela saiu e nunca mais voltou. Nem ligou, nem mandou mensagem. Será que eu fiz alguma coisa errada, Ju?" As lágrimas escorreram pelo rosto pequeno e Júlia imediatamente puxou a menina para um abraço apertado. "Não, meu amor, não foi nada que você fez. Às vezes, os adultos tomam decisões que a gente não consegue entender, mas isso nunca, nunca é culpa das crianças." Alice se aninhou no colo da babá, soluçando baixinho. "Eu gosto tanto de você, Ju. Você não vai embora também, vai? Você não vai me deixar sozinha como a mamãe fez?" Júlia sentiu os próprios olhos arderem. Em apenas 2 meses, aquela criança ferida havia se tornado tão importante para ela. "Eu prometo que vou ficar enquanto você precisar de mim, combinado?" "Promete mesmo?" "Prometo." O que Júlia não sabia era que Michel estava observando toda a cena pelo monitor de segurança em seu escritório no 2º andar. Ele viu a filha chorar no colo da babá. Viu a forma como Júlia segurava Alice com tanto carinho, como se fosse sua própria filha, e sentiu algo estranho queimando em seu peito. Uma mistura de gratidão e ciúmes. Gratidão porque finalmente havia alguém que amava Alice verdadeiramente. Ciúmes porque ele, o pai, havia falhado tanto que sua filha buscava consolo nos braços de uma estranha. Michel desligou o monitor e ficou encarando a tela preta.
Marcela havia destruído sua capacidade de confiar em qualquer pessoa. E agora essa Júlia, com seus 24 anos e seu currículo perfeito demais, estava ganhando o coração de sua filha em tempo recorde. Será que era real? Ou seria apenas mais uma interesseira disfarçada de boa samaritana? Ele precisava descobrir a verdade, de qualquer jeito. No dia seguinte, Michel Mendes desceu para o café da manhã pela primeira vez em semanas. Júlia estava ajudando Alice a amarrar os cadarços do tênis quando ouviu os passos firmes descendo a escada de mármore. Ela ergueu os olhos e encontrou o patrão parado na entrada da cozinha, impecável em seu terno cinza chumbo. "Bom dia", ele disse, a voz grave ecoando pelo ambiente. Alice pulou da cadeira e correu para abraçar o pai. "Papai, você vai tomar café com a gente?" Michel hesitou por um segundo antes de retribuir o abraço da filha. "Vou sim, princesa. Preciso conversar com a Júlia sobre algumas coisas." Júlia sentiu um frio na espinha. Em 2 meses de trabalho, Michel mal havia trocado 10 palavras com ela, além das instruções básicas sobre os cuidados com Alice. A jovem babá se levantou, alisando nervosamente a blusa simples que usava. "Claro, Sr. Mendes. Algum problema? Sente-se", ele ordenou puxando uma cadeira. "Você também, Alice." O clima na cozinha mudou instantaneamente. Dona Teresa, a cozinheira, serviu café e saiu discretamente. Michel tomou um gole longo antes de fixar os olhos castanhos escuros em Júlia. "Eu tenho uma empresa de tecnologia que vale 80 milhões de reais. Ele começou, a voz controlada, mas carregada de alguma emoção que Júlia não conseguia identificar. "Lido com contratos milionários, investidores internacionais, funcionários que dependem de mim para sustentar suas famílias. Mas você sabe qual é minha maior responsabilidade?" Ele apontou para Alice, que mastigava uma torrada em silêncio. "Ela. Minha filha é tudo o que eu tenho de verdadeiramente importante neste mundo. E eu preciso ter certeza absoluta de que as pessoas ao redor dela são confiáveis." Júlia engoliu em seco. "Eu entendo perfeitamente, Sr. Mendes. Pode confiar em mim." "Confiar?" Michel soltou uma risada amarga. "Eu confiei na minha esposa. Confiei quando ela disse que amava nossa filha. Confiei quando ela jurou estar ao meu lado nas horas boas e ruins. E sabe o que aconteceu?" O silêncio pesado tomou conta da cozinha. Alice parou de mastigar. "Ela saiu de casa numa terça-feira qualquer, disse que ia ao salão de beleza e nunca mais voltou. Nem uma ligação, nem uma explicação. Deixou a filha de 6 anos esperando pela mãe que simplesmente desapareceu." Júlia viu a dor crua nos olhos de Michel. Não era só raiva ou ressentimento, era uma ferida aberta que ainda sangrava. "Eu sinto muito pelo que aconteceu", ela disse sinceramente. "Mas eu não sou a Marcela. Eu estou aqui porque amo cuidar de crianças e porque sua filha é especial." "Todo mundo diz isso no começo", Michel retrucou. "Todo mundo parece perfeito nos primeiros meses. Mas eu preciso saber se você realmente está preparada para ficar quando as coisas ficarem difíceis. Preciso saber se você tem as habilidades que colocou no currículo." Júlia franziu a testa confusa. "Que habilidades especificamente?" "Primeiros socorros, capacidade de reagir em emergências. Você escreveu que fez curso de salva-vidas e socorrista, certo?" "Sim, fiz. Tenho todos os certificados." Michel se inclinou para a frente, os olhos perfurando os dela. "Então vamos descobrir se é verdade. Vou precisar testar sua lealdade, Júlia. Sua capacidade de proteger Alice quando eu não estiver por perto." "Como assim testar?" Ele se levantou, ajeitando o paletó. "Você vai descobrir em breve. Só preciso que esteja preparada." Júlia sentiu o coração acelerar. Havia algo perturbador na forma como Michel a encarava, como se estivesse estudando uma adversária, não uma funcionária. Naquela tarde, enquanto brincavam no quarto, Alice segurou a mão de Júlia com força incomum. "Ju, posso te perguntar uma coisa?" "Claro, querida." Os olhos verdes da menina estavam cheios de medo. "Você também vai me abandonar um dia?"
Igual a mamãe fez? Júlia puxou Alice para um abraço, sem saber que Michel estava novamente observando pelo monitor. Nunca, meu amor. Eu nunca vou te abandonar. Do seu escritório, Michel apertou os punhos. Eram exatamente as mesmas palavras que Marcela havia dito. Amanhã, ele descobriria se Júlia era diferente, ou se era apenas mais uma mentirosa convincente. Na sexta-feira seguinte, o sol brilhava forte sobre a mansão. Júlia havia acabado de dar o almoço para Alice quando Michel apareceu na sala, usando calça social e camisa branca de mangas compridas. Uma escolha estranha para o calor de 32 graus que fazia em São Paulo. Júlia, preciso que você me faça um favor, ele disse casualmente, ajustando os punhos da camisa. Deixei uns documentos importantes no porta-malas do Audi preto. Está na garagem lateral. Pode buscar para mim? É uma pasta marrom com o logo da empresa. Claro, senhor Mendes, Júlia respondeu, levantando-se do sofá onde brincava de bonecas com Alice. Já volto, querida. Vou dar umas braçadas na piscina enquanto você busca, Michel comentou, seguindo em direção à área externa. Esse calor está insuportável. Júlia achou estranho ele nadar de roupa social, mas não questionou. Afinal, era a casa dele. Ela atravessou o corredor em direção à garagem lateral, seus passos ecoando no piso de mármore. A mansão era tão grande que levou quase 3 minutos apenas para chegar até lá. A garagem comportava 6 carros de luxo. Júlia localizou o Audi preto, mas quando abriu o porta-malas, não havia pasta alguma. Ela revirou os compartimentos, checou embaixo dos bancos, até olhou nos outros carros. Nada. Franzindo a testa, decidiu voltar e perguntar se havia entendido errado. Enquanto isso, na área da piscina, Michel verificou se estava sozinho. Alice estava entretida com os desenhos animados na sala de estar, e as câmeras de segurança estavam posicionadas perfeitamente para captar tudo o que ele planejava fazer. Ele respirou fundo, sentindo o coração disparar. Era um teste cruel, ele sabia, mas precisava ter certeza. Precisava saber se Júlia realmente tinha os conhecimentos de primeiros socorros que alegava ter. Precisava saber se ela ficaria e lutaria pela vida dele, e, consequentemente, pela segurança de Alice, ou se entraria em pânico e fugiria. Com movimentos decididos, Michel caminhou até a borda da piscina e se jogou na água, terno e sapatos incluídos. O líquido gelado o envolveu imediatamente. Ele virou-se de bruços e ficou completamente imóvel, flutuando com o rosto submerso, os braços inertes ao lado do corpo. A água azul cristalina ondulou suavemente ao seu redor. Do fundo da piscina, as luzes subaquáticas iluminavam seu corpo estático. De longe, parecia exatamente como um afogamento real. Júlia voltava pela varanda quando viu a cena através das portas de vidro. Seu cérebro levou 3 segundos para processar a imagem. Michel Mendes, seu patrão, flutuando de bruços na piscina, completamente imóvel. O tempo parou. Tudo que ela conseguia ver era aquele corpo inerte na água. As memórias explodiram em sua mente como estilhaços de vidro. Ela tinha 12 anos, estava na beira do rio, seu pai flutuando exatamente daquela forma, sem se mexer, sem respirar. Morto. Não! Júlia gritou, largando a bolsa no chão. Ela não pensou, não hesitou. Seus instintos de socorrista assumiram o controle completo. Júlia correu em direção à piscina, tirando os sapatos enquanto corria. Seu coração martelava tão forte que parecia que ia explodir. Ela pulou na água totalmente vestida, a roupa pesando imediatamente. Nadando com desespero, ela alcançou Michel em segundos e o virou de costas, segurando sua cabeça acima da água. O rosto dele estava pálido, os olhos fechados. "Michel! Michel!" Ela gritou, puxando-o em direção à borda. "Por favor, não morre. Alice precisa de você. Eu preciso de você." Antes de continuar, muito obrigado por acompanhar essa história até aqui. Seu apoio significa muito.
Agora vamos descobrir o que acontece quando Júlia tenta salvar Michel. As lágrimas misturavam-se com a água da piscina, enquanto Júlia usava todas as suas forças para arrastar o corpo pesado de Michel para fora da água. E naquele momento, enquanto puxava o homem inconsciente, ela não fazia ideia de que estava sendo testada. Júlia arrastou Michel para a borda da piscina com uma força que ela não sabia que possuía. A adrenalina queimava em suas veias enquanto ela o puxava para fora da água, deitando-o de costas no piso de pedra portuguesa ao redor da piscina. "Michel! Michel, acorda!" Ela gritou, ajoelhando-se ao lado dele. As mãos tremendo violentamente, Júlia checou a respiração dele. Nada. Colocou 2 dedos no pescoço procurando o pulso. Nada. Lágrimas escorriam pelo seu rosto molhado, enquanto ela posicionava as mãos entrelaçadas sobre o peito de Michel. Tudo que havia aprendido nos cursos de primeiros socorros voltou automaticamente. 30 compressões torácicas, 2 ventilações. 30 compressões, 2 ventilações. 1, 2, 3, 4... Ela contava em voz alta, pressionando com força o peito dele. "Por favor, Michel, não faz isso. A Alice precisa de você." Dentro da água, ainda de olhos fechados, Michel estava completamente consciente. Ele podia sentir cada compressão desesperada no seu peito. Podia ouvir o desespero genuíno na voz de Júlia. E algo dentro dele começou a rachar. Esse não era o comportamento de alguém fingindo. Não era a reação de uma funcionária preocupada apenas em manter o emprego. Era pânico real, terror absoluto. "Volta pra mim!" Júlia soluçava agora, as compressões ficando mais frenéticas. "Eu não posso perder você também. Não de novo, não de novo." Michel sentiu ela inclinar a cabeça dele para trás, preparando-se para fazer respiração boca a boca. Nesse momento, uma onda de culpa tão intensa o atingiu que ele não conseguiu mais sustentar a farsa. Ele abriu os olhos. Júlia estava a centímetros do rosto dele, os olhos vermelhos de tanto chorar, o cabelo pingando água, o corpo todo tremendo. "Michel?" Ela sussurrou incrédula. E então, num impulso de puro alívio, ela se jogou sobre ele, abraçando-o com força. "Você está vivo. Graças a Deus você está vivo." Michel ficou paralisado com o abraço. Podia sentir o coração de Júlia batendo descontroladamente contra seu peito. Podia sentir as lágrimas dela molhando seu pescoço. "Júlia, Ele começou, mas a voz saiu fraca. Ela se afastou um pouco, ainda segurando o rosto dele entre as mãos. "Não tenta falar, você quase morreu. Preciso chamar a ambulância, você pode ter sequelas, pode ter inalado água." Foi então que ela percebeu. A camisa de Michel, embora molhada por fora pela água da piscina, estava completamente seca por dentro. Ela podia ver através do tecido branco encharcado que a pele dele estava seca. Os sapatos dele, que deveriam estar encharcados, tinham apenas água superficial. Júlia congelou. Seus olhos arregalaram lentamente, enquanto a verdade a atingia como um soco no estômago. Você não estava se afogando." Ela sussurrou, a voz tão baixa que era quase inaudível. "Era um teste." Michel sentou-se, a culpa escrita em cada linha do seu rosto. "Júlia, deixa eu explicar." "Um teste?" Ela gritou, levantando-se cambaleando. "Você fingiu que estava morrendo para me testar? Eu precisava saber se você..." "E eu? O quê?" Júlia estava tremendo de raiva agora, as lágrimas ainda escorrendo, mas por um motivo completamente diferente. Se eu realmente sabia fazer primeiros socorros, se eu não ia fugir, que tipo de pessoa doente faz isso? Michel levantou-se também, estendendo a mão para ela. "Por favor, me deixe explicar. Depois que Marcela..." "Não!" Júlia deu um passo para trás. "Não encosta em mim. Você não tem ideia do que acabou de fazer." "Júlia, meu pai morreu afogado!" Ela gritou, a voz rasgando. "Eu tinha 12 anos e vi meu pai morrer afogado porque eu não sabia como salvá-lo. Você acabou de me fazer reviver o pior dia da minha vida, só para satisfazer sua paranoia."
O rosto de Michel ficou branco como papel. Eu não sabia. Claro que não sabia, Júlia soluçou. Porque você nunca perguntou nada sobre mim, nunca se importou em me conhecer como pessoa. Eu sou só mais uma funcionária que você pode manipular e testar quando quiser. Ela começou a caminhar em direção à casa. Júlia, espera! Eu peço demissão! Ela gritou sem olhar para trás. E foi nesse momento que Alice apareceu na porta de vidro, os olhos arregalados de terror. Ju, por que você está chorando? O que o papai fez? Alice correu em direção a Júlia, seus pezinhos descalços batendo no piso molhado. A menina agarrou a perna encharcada da babá, os olhos verdes cheios de lágrimas. Ju, não chora! O que aconteceu? Júlia se ajoelhou, tentando controlar os soluços para não assustar ainda mais a criança. Está tudo bem, meu amor. Eu preciso ir embora. Ir embora? Alice gritou, apertando o abraço. Não, você prometeu que não ia me abandonar. Você prometeu. Michel deu um passo à frente, a voz desesperada. Júlia, por favor, vamos conversar com calma. Eu reconheço que fui longe demais, mas longe demais? Júlia se levantou bruscamente, ainda segurando Alice pela mão. Você me fez acreditar que estava morrendo. Você brincou com o trauma mais profundo da minha vida. E para quê? Para provar que eu sei fazer massagem cardíaca? Eu precisava saber se você ficaria aqui quando as coisas ficassem difíceis. Precisava saber se você não ia abandonar minha filha na primeira emergência real. E você acha que me manipular e me traumatizar de novo era a forma certa de descobrir isso? Júlia limpou as lágrimas com as costas da mão. Sabe qual é a diferença entre mim e sua ex-esposa, Michel? Eu jamais faria algo tão cruel com alguém que confio. Eu jamais usaria o medo e a dor de outra pessoa como ferramenta de teste. Michel passou a mão pelo cabelo molhado, a frustração estampada no rosto. Você não entende o que é ter sua vida destruída por alguém em quem confiava cegamente. Não entendo? Júlia riu sem humor. Minha mãe entrou em depressão profunda depois que meu pai morreu. Ela começou a beber, perdia empregos, sumia por dias. Eu praticamente criei a mim mesma dos 12 aos 18 anos. Então não vem me dizer que eu não sei o que é sofrer traição e abandono. Alice estava chorando copiosamente agora, puxando a blusa de Júlia. Para, Ju, para de brigar com o papai. Eu não quero que você vá. Júlia olhou para a menina e sentiu o coração se partir em pedaços. Como ela podia ir embora e deixar Alice? A criança já havia sido abandonada pela mãe. Se Júlia fosse agora, seria a segunda mulher importante a desaparecer da vida dela. Mas como ela podia ficar trabalhando para um homem que a manipulou daquela forma? Alice, querida. Júlia se ajoelhou novamente, segurando o rostinho da menina entre as mãos. Eu te amo muito. Você sabe disso, não sabe? Então não vá embora. Por favor. Michel se aproximou, a voz mais suave agora. Júlia, eu fui um idiota. Eu sei disso. Mas você acabou de provar exatamente o que eu precisava saber. Você realmente se importa com Alice. Você não está aqui pelo dinheiro. E eu sinto muito por ter testado você dessa forma. Sentir muito não apaga o que você fez. Júlia respondeu, ainda olhando para Alice. Não apaga o fato de que você me vê como uma ameaça em potencial, não como uma pessoa. Isso não é verdade. Não é? Júlia finalmente olhou para Michel. Então por que nunca perguntou sobre minha vida? Por que nunca quis saber quem eu sou de verdade? Em 2 meses, você mal falou comigo. Eu sou invisível para você, exceto quando precisa testar minha lealdade. Michel ficou em silêncio porque sabia que ela tinha razão. Júlia respirou fundo, tomando sua decisão. Eu vou ficar hoje porque não quero que Alice fique traumatizada vendo outra pessoa ir embora. Mas amanhã de manhã eu trago minha carta de demissão. Júlia, não tenta me convencer do contrário. Ela pegou Alice no colo. Vem, querida, vamos te dar um banho e depois fazemos biscoitos, tá bom? Alice acenou que sim, entre soluços, enterrando o rosto no pescoço de Júlia.
Enquanto a babá subia as escadas com a menina, Michel ficou sozinho na beira da piscina, pingando água, observando-as desaparecerem. Ele havia conseguido a resposta que procurava, mas o preço tinha sido perder a única pessoa que realmente amava sua filha. E talvez a única pessoa que ele estava começando a admirar de verdade. Eram 3 da madrugada, quando o celular de Júlia tocou. Ela estava em seu pequeno apartamento na zona leste de São Paulo, ainda acordada, incapaz de dormir depois do que havia acontecido. A tela mostrava Dona Teresa Mansão. Alô? Júlia atendeu, o coração já acelerado. Júlia, graças a Deus você atendeu. A voz da cozinheira estava desesperada. É a Alice. Ela acordou gritando, dizendo que não consegue respirar. O senhor Michel está em pânico, não sabe o que fazer. Júlia já estava levantando da cama. Ligue para o SAMU, eu já estou indo. Ela não pensou 2 vezes. Vestiu a primeira roupa que encontrou, pegou as chaves do carro e saiu em disparada. O trajeto de 40 minutos até Alphaville nunca pareceu tão longo. Júlia dirigia pelo limite de velocidade ou até um pouco acima, com o coração martelando no peito. Alice. Sua pequena Alice estava passando mal. Quando chegou à mansão, encontrou a porta principal aberta. Júlia subiu as escadas correndo e invadiu o quarto de Alice sem bater. A cena partiu seu coração. Alice estava sentada na cama, abraçada aos joelhos, respirando de forma rápida e superficial. Michel estava ao lado dela, completamente perdido, segurando a mão da filha sem saber como ajudar. Dona Teresa estava no canto do quarto, torcendo as mãos nervosamente. Alice soluçou ao ver a babá. Você voltou... Júlia correu até a cama e envolveu a menina em seus braços. Estou aqui, meu amor. Estou aqui. Respira comigo, tá? Devagar. Inspira pelo nariz. Isso. Agora solta pela boca. Ela começou a fazer exercícios de respiração com Alice, a voz calma e firme, contrastando com o desespero que sentia por dentro. Michel recuou um passo, observando a forma como Júlia acalmava sua filha com uma facilidade que ele nunca conseguiria. Foi um pesadelo? Júlia perguntou suavemente, afastando os cabelos suados da testa de Alice. A menina acenou que sim, ainda tremendo. Sonhei que você tinha ido embora para sempre, que nem a mamãe. E o papai estava sozinho na piscina de novo e ninguém estava lá para salvar ele. Júlia olhou rapidamente para Michel, que havia ficado pálido. Foi só um sonho, querida. Seu papai está bem. Eu estou aqui. Está tudo bem. Mas de manhã você vai embora de verdade, Alice chorou. Você disse que ia trazer a carta de demissão, Júlia completou, sentindo o peito apertar. Alice agarrou a blusa de Júlia com força. Não vai, Ju. Por favor, eu prometo ser uma menina boa. Prometo fazer tudo o que você mandar. Só não vai embora. As lágrimas escorreram pelo rosto de Júlia. Você já é a menina mais incrível do mundo, Alice. Isso não tem nada a ver com você. Então é por causa do papai, Alice concluiu, olhando para Michel com raiva. É porque ele foi malvado com você. Michel se ajoelhou ao lado da cama, a voz embargada. Princesa, eu cometi um erro muito grande. E a Júlia tem todo o direito de ir embora por minha culpa. Eu não quero que ela vá! Alice gritou, entrando em outra crise de choro. Júlia balançou a menina nos braços, cantarolando baixinho, a mesma canção de ninar que cantava todas as noites. Aos poucos, Alice começou a se acalmar, os soluços diminuindo até virarem apenas suspiros cansados. Fica aqui esta noite, Alice murmurou, já quase dormindo. Dorme comigo? Júlia olhou para Michel, que acenou desesperadamente que sim. Tá bom, meu amor, eu fico. Dona Teresa se retirou silenciosamente. Michel ficou parado ao lado da cama, observando Júlia se deitar ao lado de Alice e abraçar a menina. Em minutos, Alice estava dormindo profundamente, agarrada à babá,
como se fosse um colete salva-vidas. Michel puxou uma cadeira e sentou-se ali, incapaz de sair. Ele observou as duas dormirem, sua filha e a mulher que havia salvado sua vida, mesmo sendo tudo uma mentira. E naquele momento, às 4 da manhã, com a luz suave do abajur iluminando o quarto, Michel Mendes finalmente entendeu algo que deveria ter percebido desde o primeiro dia. Júlia Santos não estava ali pelo dinheiro. Ela estava ali porque amava Alice de verdade. E talvez ela sentisse algo por ele também. Mesmo depois de tudo. O sol começava a nascer quando Alice finalmente soltou Júlia e se virou para o outro lado da cama, ainda dormindo profundamente. Júlia se levantou com cuidado, alongando o pescoço dolorido. Foi então que percebeu Michel ainda sentado na cadeira, acordado, olhando fixamente para ela. "Você ficou aqui a noite toda?" Júlia sussurrou surpresa. Michel acenou que sim. Não consegui sair. Precisava ter certeza de que ela estava bem. Ele fez uma pausa. "E que você estava aqui?" Júlia caminhou até a varanda do quarto e Michel a seguiu. Eles ficaram lado a lado, observando o céu alaranjado sobre São Paulo. O silêncio entre eles era denso, carregado de coisas não ditas. "Júlia, eu preciso pedir desculpas de verdade." Michel começou, a voz rouca de cansaço e emoção. "Não apenas um desculpa qualquer. Eu preciso que você entenda que eu reconheço a gravidade do que fiz." Júlia cruzou os braços, ainda sem olhar para ele. "O que eu fiz foi cruel, manipulador e imperdoável." Ele continuou. "Eu usei seu trauma contra você sem nem saber que estava fazendo isso. Eu poderia ter simplesmente conversado, poderia ter pedido para ver seus certificados, poderia ter te conhecido como pessoa, mas escolhi o caminho mais covarde, testar você como se fosse um objeto, não um ser humano." "Por que você fez isso?" Júlia perguntou baixinho. "Por que não conseguiu simplesmente confiar em mim?" Michel respirou fundo. "Quando Marcela foi embora, ela levou junto minha capacidade de acreditar nas pessoas. Nós estávamos casados há 8 anos. Eu achei que a conhecia. Achei que ela amava nossa filha tanto quanto eu. E então, num dia normal, ela simplesmente sumiu. Depois descobri que tinha um amante há 3 anos. 3 anos, Júlia. Ela mentiu para mim por 1095 dias seguidos." Júlia finalmente olhou para ele. Havia dor genuína naqueles olhos castanhos. "Desde então eu vejo mentiras em todo lugar", Michel admitiu. "Vejo traição onde não existe. E quando vi você sendo tão perfeita com Alice, sendo tão carinhosa, tão dedicada, uma parte de mim não conseguiu aceitar que fosse real. Porque se Marcela, a mãe biológica, conseguiu abandonar nossa filha, como uma estranha poderia realmente se importar?" "Eu não sou uma estranha", Júlia disse, a voz tremendo. "Eu passei 2 meses cuidando de Alice. 2 meses acordando de madrugada quando ela tinha pesadelos. 2 meses preparando as comidas que ela gosta, brincando das brincadeiras dela, ensinando lição de casa, secando lágrimas. Eu conheço cada manha dela, cada sorriso, cada medo. Eu sei. E isso me apavorou." Júlia ficou em silêncio por um momento antes de falar. "Meu pai se chamava Roberto. Ele era segurança noturno e nas tardes de sábado me levava para nadar no rio perto de casa. Num desses sábados, ele teve um infarto dentro da água. Eu tinha 12 anos e não sabia fazer nada. Fiquei paralisada na margem, gritando por ajuda enquanto assistia meu pai morrer." Michel fechou os olhos, a culpa tomando conta dele. "Depois disso, fiz uma promessa." Júlia continuou, as lágrimas escorrendo. "Prometi que nunca mais ficaria paralisada. Que se alguém precisasse de ajuda, eu saberia o que fazer. Fiz todos os cursos de primeiros socorros que existem. Me tornei socorrista voluntária por 3 anos. E ontem, quando vi você na piscina, tudo que passou pela minha cabeça foi: não de novo, eu não vou perder alguém de novo." "Alguém?" Michel repetiu, percebendo algo na forma como ela falou. Júlia o encarou vulnerável.
Eu me importo com você, Michel. Mesmo você sendo um idiota que me testou da pior forma possível. Mesmo você sendo controlador e desconfiado. Eu me importo. E isso me apavora também. Michel deu um passo em direção a ela. Júlia, não, ela levantou a mão. Não complica ainda mais. Só me dá tempo para processar tudo isso. Ele acenou que sim. Enquanto o sol nascia completamente, iluminando a cidade, Júlia e Michel ficaram ali, compartilhando um silêncio que doía menos que as palavras. Dois corações feridos, tentando descobrir se ainda conseguiam confiar de novo. 2 dias se passaram em uma trégua silenciosa. Júlia continuou trabalhando, mas a tensão entre ela e Michel era palpável. Alice percebia e tentava fazer os dois conversarem sem sucesso. Era quinta-feira à tarde, quando tudo mudou. Júlia estava organizando o quarto de Alice quando ouviu a campainha tocar. Vozes alteradas ecoaram do andar de baixo. Curiosa, ela desceu as escadas e congelou ao ver a mulher na sala. Marcela Mendes era exatamente como nas fotos espalhadas pela casa. Alta, loira, elegante. Usava um vestido de grife e óculos escuros, mesmo dentro de casa. Ao lado dela estava um advogado de terno caro, segurando uma pasta de documentos. Vim buscar o que é meu por direito, Marcela disse, a voz fria. Quero a guarda de Alice e metade de tudo que você possui, Michel. Você abandonou sua filha há 4 meses. Michel explodiu. Não ligou uma única vez e agora quer a guarda. Eu estava passando por um momento difícil, mas agora estou pronta para ser mãe. Júlia desceu o resto das escadas, chamando a atenção de todos. Marcela analisou dos pés à cabeça com desprezo. E quem é essa? A nova empregada? Eu sou a babá de Alice, Júlia respondeu, mantendo a voz firme. Ah, a substituta. Marcela riu com desdém. Que conveniente. Quanto meu ex-marido está te pagando para brincar de mãezinha? Antes que Júlia pudesse responder, Alice desceu correndo as escadas. A menina parou abruptamente ao ver Marcela, o rosto ficando branco. Mamãe? Marcela abriu os braços teatralmente. Oi, meu amor, a mamãe voltou! Alice não se moveu. Em vez disso, correu para trás de Júlia, agarrando a perna da babá. Eu não quero ir com você, a menina sussurrou. Você me deixou sozinha. Marcela deixou os braços caírem, a irritação substituindo a falsa doçura. Viu, Michel? Você alienou minha filha contra mim. Isso só fortalece meu caso. Enquanto os advogados discutiam, Júlia notou a bolsa de Marcela entreaberta no sofá. Dentro, havia um envelope com o logotipo de uma imobiliária de luxo. Discretamente, Júlia se aproximou. Preciso levar Alice para beber água. Ela anunciou, pegando a menina no colo. Na cozinha, Júlia pediu para Dona Teresa ficar com Alice. Depois voltou rapidamente e, quando ninguém estava olhando, pegou o envelope da bolsa de Marcela. Dentro do banheiro, ela abriu. Eram documentos de compra de um apartamento em Miami, em nome de Marcela Mendes e Fernando Augusto Silva. Data, 3 semanas atrás. Valor, 3,5 milhões de dólares. Havia também prints de conversas. Júlia leu rapidamente, o coração acelerando. Amor, o advogado disse que se eu conseguir a guarda, posso exigir pensão de 100 mil por mês. Em 2 anos, conseguimos mais 2,5 milhões. Mas você vai mesmo ter que morar com a pirralha? Claro que não. Coloco numa escola interna a cara e pronto. Michel paga tudo e a gente vive nossa vida em Miami. Júlia sentiu náusea. Voltou para a sala com os documentos na mão. Michel, preciso te mostrar uma coisa. Agora. Ela estendeu os papéis. Michel leu, o rosto ficando vermelho de raiva. Ele entregou tudo para seu advogado, que examinou cuidadosamente. Marcela, Michel disse, a voz perigosamente calma. Você tem 3 segundos para sair da minha casa antes que eu chame a polícia por tentativa de fraude. Você não pode me expulsar. Eu tenho direitos. Você abriu mão de qualquer direito quando abandonou uma criança de 6 anos, Michel explodiu. E agora descobri que você está planejando usar nossa filha como fonte de renda para bancar sua vida com seu amante em Miami.
Marcela olhou para os documentos na mão do advogado, percebendo que estava encurralada. Aquela vadia roubou da minha bolsa. Cuidado com as palavras que usa para falar da mulher que criou sua filha nos últimos 4 meses, Michel disse, dando um passo à frente. A mulher que esteve aqui todas as noites, quando Alice chorava por você. A mulher que realmente ama minha filha. Marcela pegou a bolsa com raiva. Você vai se arrepender disso. A única coisa que eu me arrependo, Michel disse, é não ter percebido há 8 anos que tipo de pessoa você realmente era. Enquanto Marcela saía furiosa, Michel se virou para Júlia. E ali, na sala da mansão, com os advogados ainda presentes, ele fez algo que surpreendeu a todos. Ele a beijou. 6 meses depois, a mansão em Alphaville estava irreconhecível. Não pela decoração ou pela estrutura, mas pela energia que pulsava dentro dela. Havia risadas ecoando pelos corredores. Havia música tocando na cozinha. Havia vida genuína vibrando em cada cômodo que antes parecia um mausoléu de mármore e silêncio. Júlia estava na área da piscina, decorando a mesa para o aniversário de 7 anos de Alice. Balões rosa e dourado flutuavam presos às cadeiras. Um bolo de 3 andares com tema de unicórnios esperava na mesa principal. Ela ajeitava os pratinhos personalizados quando sentiu braços fortes a envolverem por trás. Está perfeito, Michel disse, beijando seu pescoço suavemente. Alice vai amar. Júlia sorriu, virando-se nos braços dele para retribuir o beijo. Nos últimos meses, muita coisa havia mudado. Depois que Marcela saiu da mansão, naquele dia terrível, Michel havia sentado com Júlia e Alice e conversado sobre tudo. Sobre seus medos mais profundos, sobre seus erros imperdoáveis, sobre seus sentimentos verdadeiros. O processo judicial foi surpreendentemente rápido. Com as provas que Júlia havia encontrado na bolsa de Marcela, ela não teve escolha senão desistir completamente da ação. Assinou a renúncia da guarda parental em troca de Michel não processar ela criminalmente por tentativa de fraude e extorsão. Desde então, nenhum deles havia mais ouvido falar dela. Segundo rumores, estava morando em Miami com o amante, gastando o dinheiro que havia economizado durante anos de casamento. Papai, Ju! Alice gritou, correndo para na área da piscina, usando um vestido de princesa rosa pink com muito brilho. Os primeiros convidados estão chegando. A Beatriz já está na porta. Júlia se ajoelhou na altura de Alice, ajeitando a tiara torta na cabeça da menina. Você está linda demais, princesa do meu coração. Você também está linda, mãe. Júlia congelou completamente. O mundo pareceu parar por 3 segundos eternos. Era a primeira vez que Alice a chamava assim. Mãe. Aquela palavra pesava toneladas e, ao mesmo tempo, era leve como uma pluma. Eu posso te chamar de mãe? Alice perguntou de repente tímida, mordendo o lábio inferior. Ou você prefere que eu continue chamando só de Ju? Não quero te deixar desconfortável nem nada. As lágrimas encheram os olhos de Júlia instantaneamente. Ela puxou Alice para um abraço apertado, incapaz de falar por alguns segundos. Você pode me chamar do que seu coração mandar, meu amor, do que fizer mais sentido para você. Então, eu vou te chamar de mãe. Alice decidiu com convicção, entrelaçando os dedos pequenos nos cabelos de Júlia. Porque você é minha mãe de verdade. A outra mulher só me teve na barriga por 9 meses, mas você me tem no coração todo dia. Isso é que importa de verdade. Michel observava a cena com os próprios olhos marejados. Ele tinha que admitir, Júlia havia se tornado a melhor coisa que já havia acontecido para ele e para Alice. Ela havia se mudado para a mansão há 3 meses, não como funcionária, mas como parte integral da família. Eles estavam namorando oficialmente, construindo algo real e sólido, baseado em honestidade brutal, respeito mútuo e muito amor. A festa foi absolutamente mágica. Alice brincou com 15 amiguinhos na piscina.
A mesma piscina que havia sido palco de tanto sofrimento, manipulação e dor, agora era símbolo de alegria pura e renascimento. Júlia observava tudo com o coração transbordando, ainda sem conseguir acreditar completamente em como sua vida havia mudado tão radicalmente. Quando a noite finalmente caiu e o último convidado foi embora, os três ficaram flutuando preguiçosamente na piscina iluminada pelas luzes subaquáticas, olhando as estrelas que começavam a aparecer no céu de São Paulo. "Faz um pedido de aniversário, princesa", Michel disse carinhosamente, com Alice sentada confortavelmente em seus ombros largos. "Eu não preciso fazer pedido nenhum", Alice respondeu com sabedoria improvável para seus 7 anos recém-completados. "Eu já tenho absolutamente tudo que sempre quis na vida inteira. Um papai que finalmente brinca comigo e conversa comigo, e uma mãe que me ama de verdade todos os dias." Júlia nadou até eles, formando um círculo perfeito de afeto. "Somos uma família meio maluca e tanto, não somos? A melhor família do mundo inteiro." Alice concordou imediatamente, espirrando água nos dois. Michel puxou Júlia para um beijo suave e apaixonado. "Obrigado por não ter ido embora naquele dia horrível. Obrigado por ter dado uma segunda chance imerecida para um idiota traumatizado que te machucou. Obrigado por ter finalmente aprendido a confiar de novo", Júlia respondeu, acariciando o rosto dele. "E por ter deixado o amor entrar. E ali, na água morna da piscina, sob o céu estrelado e infinito de São Paulo, uma família nascida do caos, da dor e da superação celebrava seu próprio final feliz conquistado. E você teria a coragem de perdoar alguém que testou sua lealdade de uma forma tão cruel? Você acha que Michel merecia uma segunda chance depois do que fez com Júlia? E mais importante, você teria ficado para cuidar de Alice mesmo depois de tudo? Ou teria ido embora e nunca mais olhado para trás? Deixa aqui nos comentários o que você faria no lugar da Júlia. Eu quero saber sua opinião sincera sobre essa história. E se você gostou dessa história emocionante, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que precisa acreditar que todo mundo merece uma segunda chance no amor. Nos vemos no próximo vídeo.